A paz do Senhor, amada igreja, a paz do Senhor, ouvintes de todo esse Brasil. Nós estamos estudando a palavra de Deus na igreja e nós estamos numa leitura diária da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. E hoje eu estou aqui junto com os irmãos, nessa terça-feira. Toda terça-feira nós estaremos produzindo vídeos. Hoje está aqui o pastor Marcelo, mas semana que vem é a vez dos presbíteros. E nesses vídeos nós estamos tirando umas dúvidas. As dúvidas que os irmãos vão tendo ao ler as Escrituras, ao ler a palavra de Deus. E essas dúvidas, elas vão vir, porque quando nós lemos a Bíblia, nos interessamos, nós começamos a ter as dúvidas. E nós estamos aqui para esclarecer isso. E hoje eu quero trazer para você uma dúvida que quase sempre ocorre, que é o quê? Como Caim, ele casou após ter matado Abel? Por quê? A Bíblia vai trazer em Gênesis capítulo 4 que Adão ele conhece Eva, certo? E ela concebe e teve Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E logo depois nasce Abel. Só que Caim, ele comete o primeiro homicídio, ele mata Abel. E nós vamos ver que após ele matar Abel, há uma sentença de Deus sobre ele. Se você pegar sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Uma leitura rápida da Bíblia, você olhará e achará como pode. E isso te fará pensar, pois se só tinha 2 filhos, um matou o outro, como ele foi já para uma outra terra e casou, seria estranho se nós desconhecêssemos a palavra de Deus. Mas quando você chega em Gênesis capítulo 5, versículo 4 diz assim: foram os dias de Adão depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então nós vemos aqui que Adão, após ter Caim e após ter Abel, ele continuou gerando com Eva, certo? Filhos e filhas. Ou seja, nesse tempo de 800 anos, mais 130 anos até nascer ali Sete, né? 130 anos, isso. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, conforme nós chamamos de Sete. Então nós vemos o quê? Que ele continuou gerando. Eu conheço pessoas que quase todo ano tem um filho. A minha avó, ela teve 7 filhos. Meu pai 4, 7 filhos. Em menos de 60 anos. Agora você pare para pensar, um homem que viveu 130, teve 7, mais 800 anos. Quantos filhos Adão pôde ter? E esses filhos que Adão foi tendo, o que aconteceu? Eles foram crescendo, foram se tornando homens, se tornando mulheres. E quando nós lemos a Bíblia, nesse versículo, que Caim, ele encontra uma mulher na terra de Nod, essa mulher, provavelmente ela poderia ser ou prima de Caim, poderia ser sobrinha de Caim, ou poderia ser também irmã de Caim. Então será que Caim, ao estar namorando, ao estar, está com esta mulher, como a gente leu aqui no 14, no 16, né? No 17 que fala que Caim, a sua mulher, ela concebeu e teve Enoque. Conheceu Caim a sua mulher, ela concebeu e teve Enoque. Será que esse conhecer de Caim a sua mulher, ele estava cometendo um incesto, que é um casamento entre parentes, entre pessoas do mesmo sangue, em afins? Será que Deus consentia com isto naquele tempo? Nós vamos ver, abra sua Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 18, né? Versículo 6, que o Senhor dá uma seguinte determinação: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez, eu sou o Senhor.
Então nós vemos que lá no livro de Levítico, o Senhor, ele vem falar que nós não poderíamos se chegar à nossa parente. Mas quando nós vemos aqui no livro de Gênesis, nós vemos que estamos no início de tudo. E Deus, quando cria o homem, Deus o cria perfeito. Então Deus dá uma ordem para o homem para que ele viesse multiplicar sobre a face da terra. Deus fala, homem e mulher, multiplicai. Então o que nós estamos vendo aqui é o quê? Que no início era permitido. No início isso não era visto como incesto. Porque você pega a Bíblia, você pega também outros relatos históricos, você vai ver que era assim, era parente. Você pega Abraão, você vai ver que ele era meio irmão de Sara. Então no início era assim, mas só que chegou um determinado tempo, que foi aquele Levítico que a gente leu em capítulo 18, que Deus, ele proíbe isso. E quando nós pegamos hoje a medicina, nós vamos ver que a genética, nós vamos ver que se uma pessoa, irmã ou da mesma família, um pai, uma mãe, um irmão, se eles se juntam, se eles casam, os seus filhos terão grande probabilidade de nascer com algum problema, por causa da genética do sangue. Mas quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou perfeito. Deus os criou ali perfeito. Mas com o decorrer do pecado, da humanidade foi crescendo, Deus determinou. Irmãos, e quando Deus determina uma coisa, a partir da determinação do Senhor, se nós desobedecemos, nós começamos a colher as consequências. Então é por isso que hoje, a genética, hoje, é perigoso quando uma pessoa casa com um parente próximo, com um irmão, com uma irmã. Nós sabemos pela ciência que isso é perigoso. Então, irmãos, hoje é proibido o casamento. Hoje é proibido o casamento de irmãos, porque houve uma ordenança do Senhor. Outra dúvida que ha surgido nesse estudo inicialmente de Gênesis que nós estamos estudando é o quê? Como podia as pessoas de antigamente viver 900 anos, mais de 900 anos? Quando nós lemos de novo aqui no livro de Gênesis, capítulo 5, nós vamos ver que todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Quando nós vamos por capítulo 27, do capítulo 5, do versículo 27, nós vamos ver que também os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Então uma outra curiosidade que tem é quando nós olhamos para os nossos ancestrais, o nosso pai, nossos patriarcas, e nós vemos que eles viveram bastante anos, 900 e pouco. A gente leu aqui agora Matusalém, 969 anos. Nossos irmãos que passaram, eles viveram bastante tempo sobre a terra. Só que hoje, a pessoa mais velha que eu conheço, que eu tive notícia nos dias atuais, ela tem 119 anos. Que há pouco tempo veio o livro do Herbert aqui, se não me engano, na Bahia, que a parente dele mora até aqui embaixo. Então é um senhor que está com 119 anos. Agora você pensa, 119 anos para 969 anos. Olha a diferença, irmãos. Se você parar, você fala, poxa, uma pessoa com 100 e pouco anos, ela está muito velhinha. Como é que ela vai viver esse tempo todo? Então nós precisamos analisar da base bíblica. Nós precisamos analisar para a gente entender como uma pessoa vivia tanto tempo. Primeira coisa que nós vamos analisar aqui nesse momento é o quê? As pessoas de antigamente, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou como? Perfeito. Eles pecaram, foram colocados de fora ali do paraíso, mas Deus criou perfeito. Então uma coisa que eu entendo, que eles viveram muitos anos sem adquirir a doença. E a doença, o que ela faz com o ser humano? Ela mata o ser humano mais rápido. Pessoas hoje têm osteoporose, artrose, artrite e várias outras doenças, câncer. Doenças que muitas vezes levam a pessoa à morte rapidamente. Pessoas na juventude, elas morrem. Só que naquele tempo não.
O ser humano ainda não tinha esse contato. Creio eu, assim eu acredito, que não tinha esse contato com doenças, porque Deus o fez perfeito. Então o ser humano vivia bem mais. Antigamente os raios solares, eles não batiam tanta intensidade na pele da pessoa, ou seja, a tornando velha, porque nós sabemos que o sol, ele causa um envelhecimento mais rápido das células da nossa pele. E nós sabemos também que antigamente as pessoas comiam o alimento natural. A pessoa comia ali a sua fruta, tirada lá do pé, sem agrotóxicos, sem essas coisas aí que prejudicam, sem ser alimentos transgênicos. Era tudo natural. A pessoa chegava lá, queria uma uva, comia. Queria uma banana, a pessoa comia. Então, hoje nós sabemos que se a pessoa tem uma alimentação adequada, se a pessoa pratica exercícios, se a pessoa ela cumpre uma rigorosa alimentação, preparação do seu corpo, ela consegue viver bem e por um determinado quantidade de tempo. Hoje a ciência, tudo tem evoluído para quê? Tentar trocar até parte do nosso corpo para que nós possamos viver mais. Então, esses fatores que tinha antigamente, o clima, como já falei, a alimentação, todos esses fatores, eles contribuíam para que o homem vivesse mais sobre a face da terra. Outra coisa, Deus precisava que o homem se multiplicasse e enchesse a terra. Então, quanto mais tempo o homem vivesse, mais tempo ele conseguiria encher a terra, mais tempo ele conseguiria se multiplicar. Então, todos esses fatores, eles contribuíam para que o homem vivesse bastante tempo sobre a terra. E a obediência também a Deus. Eram os primeiros homens. Só que a Bíblia vai dizer que Deus olha para o homem e vê que o homem começa a cometer coisas que não se agradavam. Então os dias do homem depois começam a ser reduzidos. Mas quando você anda em santidade, você pega ali depois Caleb, Josué, homens que passaram ali no deserto por aquele tempo todo, mas eles continuaram mantendo o seu vigor. Então Deus, quando ele iniciou o ser humano na sua perfeição, o ser humano podia viver bastante tempo. Mas quando Deus determina que o tempo dos homens seria menor, quando Deus fala ali em Salmos também, reduz a idade do ser humano, irmãos, tudo começa a mudar. Então nós vemos que há um esforço hoje da ciência. No tempo do meu tio, a pessoa com 50 anos, uma pessoa já era considerada um pouco já velha. As pessoas morriam com 62 anos. Agora a expectativa de vida está mudando. Hoje em dia o tempo da aposentadoria já aumentou. Por quê? Porque a expectativa de vida das pessoas aumentou. Se não fosse esse coronavírus aí, que está matando, infelizmente, muitos idosos, muitas pessoas, a expectativa de vida hoje estaria bem maior do que foi no passado. Mas então, irmãos, entenda. As pessoas viveram 900 anos, de acordo com a palavra de Deus. Se você quer viver uma vida plena, uma vida cheia da presença de Deus, viva com Cristo no seu coração. Então essas são só algumas dúvidas que devem ter surgido ao você ler, que a gente sabe que tem muitos novos convertidos na igreja. Então pode ter surgido na sua mente. Tanto que eu estou para esclarecer apenas essas, mas toda semana nós estaremos esclarecendo mais através dos presbíteros. Você terá um crescimento. Divulgue esse canal. Se você não se inscreveu ainda, seja inscrito, porque toda semana será esclarecido algo. Será esclarecido algo para a sua vida. Faça parte, se interaja com a igreja do Senhor, que essa palavra alcance corações, que essa palavra alcance vidas e você não venha ficar confundido na palavra de Deus, mas você venha entender, porque Cristo, Ele te ama. Porque o Senhor quer que todos tenham entendimento. Adore a Deus com entendimento. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a igreja e todos que nos ouviram. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.